No Evangelho de João, João 19, 26, diz que Jesus pediu ao discípulo amado para cuidar de sua mãe, porque ele estava morrendo na cruz. A tradição interpretou o discípulo amado como sendo João. Ele era o mais novo, né? O mais novo dos apóstolos. João, aí a gente tem indícios históricos, foi para Éfeso, na Turquia. Inclusive eu visitei lá o túmulo de João. Você que gosta de túmulo, tem o túmulo de João na Turquia, do apóstolo João. Numa ruína incrível. Eu quero um guia seu, Rodrigo. Numa ruína, vamos juntos. Numa ruína incrível. Então, a tradição conta que Maria teria ido com João para Éfeso, baseado nesse único versículo do Evangelho de João, que fala para o apóstolo amado. Jesus diz do alto da cruz. Isso que eu ia falar. Jesus está na cruz. No alto da cruz ele diz para cuidar da mãe dele. É o eis aí tua mãe, é esse? Filho, eis aí tua mãe. É, exatamente. Agora não está me vindo o versículo, mas é eis tua mãe. Não está me vindo agora, tá? Mas tinha uma música que eu cantava que falava. É isso, falava é exatamente esse. Eis aí tua mãe. Que ele fala, filho, mãe, eis aí o teu filho, isso, filho, eis aí tua mãe. Exatamente, é isso aí. Né? Então, baseado nisso, baseado também numa suposição de que esse discípulo seria João, eu levanto algumas hipóteses, pode ser outro, mas baseado nisso, a tradição concluiu que Maria foi para Éfeso com João. Isso é antigo, tá? Desde o século III já tem católicos, cristãos, não vamos falar em católico ainda separados, né? Acreditando que Maria passou seus últimos dias em Éfeso. Tá. É Éfeso? Éfeso é uma cidade que naquela época era muito importante, era uma das cidades mais importantes da região, era um porto, uma cidade romana, como uma pequena Roma. Tá. No que hoje é a Turquia, na época era a Ásia Menor. Então lá, no século XIX, 2 padres franceses encontraram uma casinha de pedra e disseram: esta é a casa. Mas que casa? A casa que estava na visão da freira Anne-Catherine Emmerich, que você conhece. Então tem uma visão sobrenatural aí. O sobrenatural veio na visão de Anne-Catherine Emmerich, que foi registrada em livro. A partir dessa visão, os padres seguiram a descrição da casa. Meu Deus, que incrível. Incrível. E caminhando pela antiga Éfeso, que tem as ruínas lá até hoje. Hoje é um parque, né? Um parque arqueológico. Mas eles encontraram em volta de Éfeso, no alto de uma montanha, uma casa que batia com a descrição de Anne-Catherine Emmerich. O que aconteceu com eles? Quando eles voltaram para a França, o que você acha? Não sei, perseguidos, mortos? Não. Foram ironizados. Ah, não é? Vocês estão loucos. Ah, tá bom, é a casa de Maria. Estão inventando moda, que casa de Maria nada. Entendi. Aí passaram-se umas décadas, um outro padre foi lá e disse, não, é essa mesmo. A partir daí, começou uma devoção nesse lugar, que hoje é imensa. A Igreja Católica nunca disse que foi lá que Maria viveu seus últimos dias. Ah, não tem crivo da igreja? Não, mas depois os papas começaram a visitar, eu acho que a partir de João Paulo II, e eles consideram um lugar muito importante de devoção. Para você que gosta de túmulos... Não, mas com certeza, já está na lista. Tá, mas peraí, Sara, anota tudo lá aí. Não tem túmulo. Ali em Éfeso não tem túmulo de Maria. Mas é a casa onde ela e João moraram, né? Meu, imagina, quer dizer, é tido onde como, teria né? morado, talvez não com João, a casa de Maria, como é coisa. É a casa de Maria. Mas aí a gente tem que lembrar que existe um túmulo de Maria em Jerusalém. Sabe onde fica esse túmulo? Existe um túmulo de Maria. Existe, eu nunca ouvi falar na minha vida, do tempo de Santa Helena, do mesmo tempo do túmulo de Jesus. Tem mais de 1.700 anos. Tem 1.700 anos, está fazendo agora. Agora em 2025? Foi 326 que eles encontraram. Vai fazer no ano que vem, 26. 1.300? Nossa, já 1.700. Tá lá o túmulo. O ano que vem eu vou para tanto lugar. É uma imensa devoção que existe. O túmulo é cuidado pelos ortodoxos orientais. E sabe onde é que fica? Isso é que é o mais interessante. Onde? Qual é o cemitério que começou a nossa conversa? O Vale do Julgamento Final. O primeiro lá que você falou? O primeiro de que a gente falou lá no comecinho. Onde os judeus da época de Jesus queriam ser enterrados lá.
Não faz sentido que a mãe do Messias, Salvador, seja enterrada no lugar mais nobre que existe? Faz muito sentido, né? Muito sentido. E lá tem o túmulo de Maria até hoje. E como que é esse túmulo? É maravilhoso. É uma igreja que foi construída em volta do túmulo. É um túmulo de pedra também. Só que você desce uma escadaria de mais de 200 degraus, nas profundezas da terra. É tipo a Gruta de São Miguel. É uma gruta muito profunda, escura por causa das velas, tem cerimônias ortodoxas lá todos os dias. É até estranho falar, porque parece meio sombrio, mas tem um tom mais... A gente está falando da mãe de Jesus, né? Mas o fato das velas, escuro, dá um tom mais... intimista, digamos assim, que você se sente mais... Sim, menos acolhedor. Menos exposto, né? Digamos assim, é mais Sim. acolhedor É um ali, lugar o túmulo de É um Maria. lugar muito emocionante. Muito emocionante. Que legal. Tem algumas tradições ali, tem um ícone do Oriente, né? Você sabe que a Igreja do Oriente não usa imagens tridimensionais, eles usam ícones bidimensionais. Então tem um ícone, as pessoas sempre se abaixam, passam por baixo dele em respeito a Maria. Tem algumas tradições, você sair do túmulo de costas. Como é que é essa tradição? Você entra no túmulo de frente, mas você sai de costas. Então, por exemplo, a porta está aqui, então eu vou sair aqui. Você vai sair, eu não vou sair de frente. Para trás em respeito a Maria enterrada ali, ou que esteve ali, mas o corpo não está lá. Então, mas é isso que eu ia perguntar agora. Porque para os católicos, Maria... Bom, Maria morre? Não. Falam da dormição. Pergunta do milhão. Pergunta do milhão, né? E que dá briga. Eu tenho alguns vídeos que eu falo disso. Falo no túmulo de Maria e voltei a falar no caso de Éfeso agora. O comentário que mais dá confusão é: mas Maria não morreu. Maria foi assunta ao céu. Certo? É um dogma. É um dogma da igreja. Papa né? Pio XII, 1950, dogma da Assunção. O último dogma da igreja até o momento. Ah, esse é o último dogma? É o último. Até agora, pode ser que venha até outro, mas depois da Assunção não tem mais nenhum. Nossa, importantíssimo saber Importante. disso. Pio né? XII, 1950. É muito recente. É recente. E qual é a base histórica que a gente tem? No século V, no comecinho do século V, na virada do 4 para o 5, o Império já tinha mudado para Constantinopla, que hoje é Istambul. Era o Império Bizantino, por causa disso, né? Porque antes chamava Bizâncio ali. Então, o Império Romano, para a gente simplificar, tinha mudado a sede para lá. A irmã do imperador mandava mais do que o imperador, a imperatriz Pulquéria. Era muito católica, muito cristã. Ela era cristã. E ela mandou um WhatsApp, mandou um mensageiro para Jerusalém, para o Juvenal de Jerusalém, que era o patriarca de Jerusalém, falando assim: por favor, olha só, olha isso, me mande os restos mortais de Nossa Senhora, porque eu quero colocar aqui na capital do Império. Eu estou fazendo uma igreja para abrigar os restos mortais de Maria. Apenas. O que isso está nos dizendo? Número 1, a imperatriz Pulquéria, que naquele momento mandava na igreja praticamente, porque desde Constantino eles começaram a ser mais poderosos que os próprios patriarcas dentro da igreja. Ela era muito poderosa e não acreditava na Assunção. Ah, mesmo católica. Não sabia da Assunção. Entendi. Olha isso é um ponto histórico. Eu não estou dizendo nada, só estou te dando dado histórico. Tá. Ela não sabia que os ossos de Maria não estavam no túmulo, mas ela sabia que era em Jerusalém. Aí o Juvenal respondeu o WhatsApp daquela época, que era um mensageiro que ia lá para Istambul, levando a mensagem: olha só, WhatsApp em pergaminho. não temos restos mortais de Nossa Senhora aqui. O túmulo está vazio desde o terceiro dia. Terceiro dia também. Olha. O que nos contaram, o Juvenal disse para ela, o que a nossa tradição nos conta, ele está só 300 anos depois, é pouco, menos de 300 anos. O que nos contaram é que ao terceiro dia o corpo já não estava mais aqui. E daí Pulquéria é informada de que existe uma crença, uma tradição, podemos dizer uma crença, de que realmente houve uma assunção de Maria. É isso que eu sempre ouvi na catequese, Rodrigo. De que ela chega a morrer, é levada ao túmulo, que eles chamam de dormição, né?
E aí, quando vão ao terceiro dia lá, não tá mais. Os anjos a levam. Então, mas a dormição é uma visão já dos orientais, né? O pessoal do lado de lá. Síria, Grécia, Rússia. Do lado católico fala-se em Assunção. Então, o que seria a Assunção? Ela tá um dia... Ela tá vivendo normalmente, ela não morre, então. Esse é o erro das pessoas que interpretam e ficam brigando comigo. Elas acham que Maria não morreu e foi assunta viva ao céu. Tá. Primeiro é bom, né, lembrar a diferença. Jesus ascendeu por si só, com seu próprio poder. Ele que vai. Maria é levada aos céus. Daí a ideia de assunção. Levada por Jesus ou pelos anjos? A tradição vai começar no primeiro anjos, depois vai começar a surgir a ideia de que foram os apóstolos. Como assim os apóstolos? Mas eles estavam... Os apóstolos levaram a visão de Ana Catarina Emmerich que fala isso. Mas eles estavam... Porque estavam todos mortos quando estavam vivos. Então, eles a visão junto. De Ana Catarina é essa. Vamos falar da Então, Ana assim, Catarina a gente tem que pensar, assim, se a gente voltar lá no começo, a gente vai pensar em anjos. Né? Até porque, inclusive, as imagens da Assunção são anjos. São anjos a levando né? Maria ao céu. Vamos ficar com essa tradição que é a mais forte. Uhum. E quando... então ela mas as pessoas acham que ela foi levada viva. Deu tanta confusão, aí a gente vai ver que não é um problema nosso aqui, que o Papa João Paulo II, em 1991, falou o seguinte: gente, chega. Vamos parar um pouquinho? Vamos parar com essa polêmica. Vamos focar no que é importante. Se Jesus morreu, experimentou a morte, sua mãe também tem que ter experimentado a morte. Ponto final. Ponto final, é verdade. Essa é como assim a igreja determinou isso, depois que começou. Ah, não, ela não morreu. Não, morreu. Depois disso, foi assunta. Assunta ao céu, levada ao céu. Levada ao céu. O que também é grandioso, né? Imagina. Imensamente. Tem 1 ou 2 personagens bíblicos que são assuntos ao céu. Quem que é? Elias? Tem Elias e qual é o outro? Daniel volta, né, sobre a nuvem. Eu tenho até dúvida se tem outro. Elias, com certeza. Acho que tem um outro. Eu tô com o nome dele na cabeça, mas eu me esqueci. Mas o Elias é da carruagem de fogo, sim, né? E aí tem um outro também que é acho que é arrebatado, não é? É mesmo. No final é a mesma coisa, né? Tem sim. Eu não estou me lembrando que é o segundo personagem bíblico, mas tem o segundo personagem bíblico. Você falando disso, né, Rodrigo? Até eu vejo nos seus livros e tal, nos seus vídeos, que você fala muito dos Atos dos Apóstolos, que seriam como os apóstolos viveram depois de Cristo, junto com Maria. E isso é uma coisa que até a gente falou no começo, que sempre me pegou, assim, porque o fato de Jesus voltar da morte, porque Jesus ele ressuscita, então é o corpo que levanta, né? É o corpo dele que se levanta, o corpo que estava cheio de chagas, cheio de chicotadas, todo ensanguentado, todo machucado, é ele que se levanta regenerado. E algumas feridas continuam, que é a ferida da mão, do lado e tal. Os apóstolos, depois que Jesus é levado aos céus, mas eu queria saber antes, assim, o que acontece quando Jesus volta depois do terceiro dia e a galera vê ele por lá? É uma hecatombe, né? Então, tem vários relatos diferentes. Tem um relato falando, por exemplo, de São Paulo, que ele aparece... Bom, primeiro a Madalena, né? No jardim. Que é a primeira que ele aparece. Os evangelhos discordam, né? Tem evangelho que diz que são 3 Marias, que pode sugerir que uma delas fosse sua mãe, mas em princípio não. E depois tem o evangelho de João que sentencia, que define... Não, Maria Madalena viu, em tese, sozinha. Depois Jesus começa a ter várias aparições. Lembra? Tem os discípulos em Emaús, na estrada para Emaús, que eles não reconhecem Jesus. Sim. É verdade. Demoram, jantam com ele, não reconhecem. Aí isso é interessantíssimo, porque como é possível que um discípulo de Jesus, que está voltando da crucificação, não reconheça seu rosto? Mas aí é uma pergunta mesmo genuína, mas será não talvez porque Jesus ele volta glorificado, volta, entre muitas aspas, mais bonito eu acho que é uma forma de se limpo ver. E, sabe, assim, ele volta... Porque, por exemplo, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, para mim é o retrato mais... Não digo fiel, porque não dá, é uma ficção. É uma ficção baseada na Bíblia, né? O filme, mas eu imagino daquele jeito, sabe? Jesus machucado daquele jeito, pelo tanto das chagas que ele apanha. Então você não reconhece mais Jesus daquele...
todo machucado. Quando ele volta bonito, revitalizado, né, glorificado, é um novo corpo. Então talvez as pessoas não conheceram por isso. Mas e talvez São Tomé vai ver as chagas. Ver as chagas, né? Então ele tinha que estar ferido ainda. Para Tomé, o apóstolo. Mas o que eu quero chegar com isso? Ó? Eu nem sei porque eu estava chegando aqui, não. Não, você falou dos Emaús, né? Como que não reconhecem, né? Então, vai surgir uma linha cristã muito forte, que é a dos gnósticos. Gnósticos, né? Eles se diziam gnósticos por terem o conhecimento verdadeiro sobre Jesus, segundo eles. Foram, os livros deles foram queimados, eles foram cancelados pela igreja no começo. Mas eles eram muito fortes, produziram uma literatura incrível, inúmeros evangelhos, inúmeros livros de Atos, Apocalipse são gnósticos. Tá. E para os gnósticos, Jesus volta na maneira que ele quer, com a forma que ele escolher. Que também faz sentido, né? Porque faz muito sentido. Claro. Ele é Deus. Se entende que é Deus e que voltou da morte, ele pode voltar como quiser. Então, os discípulos em Emaús verem Jesus de uma maneira diferente não tem nenhuma discordância com a visão dos gnósticos. Depois, Jesus aparece na mesma casinha onde eles jantaram, lá no segundo andar, em Jerusalém, quando eles fizeram a última ceia. Eles se reúnem depois. E Jesus, numa porta trancada, a gente falou disso no começo, tem que entender que atravessou paredes ou apareceu ali. Se ele aparece ali, ele não pode ter passado com o corpo pela porta trancada. Então, em tese, ele também poderia aparecer na forma que ele quisesse. E, em tese, ele poderia ter também mostrado as chagas para São Tomé se quisesse. É bem aquela coisa assim, não tô com as chagas mais, mas agora vai aparecer para você ver. Entendi. E aí, os gnósticos vão dizer que ele aparecia a uns com barba, que ele aparecia a outros mais jovem, mais velho, então que ele se transformava. E os gnósticos também vão dizer, a gente tem que lembrar que dentro dos gnósticos tem diversos livros. Eles também vão dizer que Jesus era apenas, isso não é pouco, luz. Que a existência de Jesus depois da morte era uma luz muito forte que cegava todo mundo que o via. É uma visão que vai coincidir com o espiritismo. Olha lá. A ideia de uma aparição espiritual que ele fazia com que as pessoas o vissem, que condiz com os evangelhos, com o episódio dos discípulos em Emaús e com o episódio no cenáculo em que Jesus entra sem uma porta aberta. Eu estou afirmando isso? Não. Estou só mostrando que eu acho que as visões, né? Que existiu uma visão muito forte dentro do cristianismo de que Jesus apareceu ressuscitado em espírito. Os fariseus esperavam uma ressurreição em espírito. Quem estava esperando a ressurreição na carne eram os essênios. Os saduceus, que eram os sacerdotes do templo, não acreditavam em ressurreição de maneira nenhuma. Então, não é difícil pensar numa ressurreição espiritual, que foi tão verdadeira que os relatos foram de que era realmente a presença física de Jesus. Eu sempre penso o seguinte, primeiro que eu não tenho a resposta. Pode ter sido uma presença física, uma presença espiritual, e isso o cristianismo vai discutir por séculos e séculos, até que vai se estabelecer uma verdade, em tese, indiscutível. Ou até o dia que a crença dele se confirmar. Quando Jesus voltar e falar, foi assim. Aí a gente pode saber.